Olá, Desenvolvendo! Tudo bem com você? Desenvolvendo, eu estou no quarto semestre do curso de Psicologia e uma das matérias que eu estou tendo nesse curso é uma matéria muito interessante, pois ela nos provoca de uma tal maneira e, ao mesmo tempo, ela amplia a nossa visão sobre algumas questões que envolvem as pessoas que têm deficiência. Eu estou falando da matéria Psicologia e Educação Especial. Esta matéria inicia falando sobre a construção do olhar da sociedade sobre as pessoas que têm deficiência, o quanto que a gente andou, mas pouco evoluiu no sentido das visões, das atitudes preconceituosas, da falta de acessibilidade, o quanto que a gente sabe pouco do assunto e ao mesmo tempo tem muito achismo e muito julgamento. Enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a construção do conceito deficiência ao longo do tempo. Vem comigo. No período nomeado pré-história, as pessoas não tinham um lugar fixo para morar, pois a forma que elas encontravam para sobreviver dependia muito das condições alimentares do ambiente em que elas estavam. Elas sobreviviam através da caça e da pesca. Diante desse cenário, as pessoas que não tinham condições, seja por deficiência ou qualquer outro motivo, que não tinham condições para contribuir para caçar, eram excluídas, eram abandonadas em lugares perigosos. Na antiguidade, as pessoas valorizavam muito a perfeição em relação aos atributos físicos, em relação às capacidades, à beleza e assim por diante. Então, as pessoas que não atendiam aos padrões impostos pela sociedade da época eram simplesmente abandonadas, excluídas. Tinha lugares que as pessoas que não conseguiam ter comportamentos de guerreiros eram sacrificadas. Em Roma, os indivíduos deficientes eram vendidos no mercado de escravo ou tinha função de divertir as pessoas da alta sociedade. Se a gente parar para pensar, para observar a construção do conceito da deficiência ao longo do tempo, a gente vai conseguir observar que ao longo do tempo as diferenças não são assim tão gritantes. Sim, ainda existe coisas que aconteceram no passado que a gente consegue enxergar no presente. Na Idade Média, o tratamento às pessoas com deficiência passam a ser modificado devido à propagação, o início do cristianismo na Europa. Então, a pessoa com deficiência passa a não ser mais abandonada, a não ser mais sacrificada, pois agora as pessoas enxergam as pessoas com deficiência como detentora de alma, que tem uma alma, que tem aspecto humano, então fica proibido abandonar, sacrificar esta população. E aí eu posso ouvir daqui alguém perguntando, gritando: Fran, então na Idade Média inicia o respeito, a aceitação da pessoa com deficiência? Não, gente. Longe disso. O que acontece aqui é que, devido à propagação do cristianismo, as pessoas passam a não mais abandonar, a não mais sacrificar essas pessoas, com medo de serem castigadas, porque os deficientes possuem alma. Então, com esse medo de cometer um pecado, de ser sacrificado e assim por diante, passa a não ter mais esse ato de abandonar a pessoa com deficiência. No entanto, o que acontece nessa época é a segregação, ou seja, é a segregação escondida, a segregação, vamos dizer assim, escondida no ato da caridade. Dá teto e alimento para a pessoa que tem deficiência, mas isola, exclui da sociedade. É isso que acontece nesta época. Muito, 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 muito longe de ser um respeito à pessoa com deficiência, muito longe de ser desenvolvido direitos para essas pessoas. Com a propagação do cristianismo, a deficiência ela passa a ser concebida, ser vista, que
gerada através de um pecado que foi cometido pelos pais, através da mulher que adulterou, através disso e daquilo, como se fosse como se a deficiência ela fosse gerada por conta de um ato, de uma ação, de um pecado que os pais cometeram. Até mesmo em alguns momentos, nesta época, a deficiência é vista como uma possessão demoníaca e assim por diante. Então, por esses e entre outros motivos, muitos pais escolhiam abandonar os seus filhos ou até mesmo escondê-los da sociedade para que não seja castigado, para que não seja visto como uma pessoa, um pai, uma mãe pecadora. Na Idade Moderna, a natureza humana passa a ser concebida como abstrata e concreta. Nesse cenário, as pessoas com deficiência passam a ser consideradas improdutivas para a evolução da sociedade. E agora, desenvolvendo, eu te pergunto, na chamada idade contemporânea, atualmente, o tratamento com as pessoas que têm deficiência mudou? Será que a gente não consegue encontrar forte relação com o passado, com os dias de hoje? Por exemplo, os lugares têm rampa, os lugares são projetados pensando nas pessoas que têm deficiência, nas pessoas que são cegas. Por exemplo, não precisa você ir muito além, simplesmente pense na onde você trabalha, nos lugares que você frequenta, eles têm rampa, eles têm sinalização para as pessoas cegas. Você encontra com bastante frequência, pessoas que têm deficiência. Eu preciso te dizer que não é que o número de pessoas com deficiência tenha diminuído, mas sim os lugares que têm insistido em ignorar essas pessoas, insistido, opa, em ignorar ações voltadas para a acessibilidade. E aí, desenvolvendo, você pode me dizer, Fran, muita coisa mudou? Sim. Ok, realmente, de fato, muitas coisas mudaram em relação aos problemas, às questões que envolvem as pessoas com deficiência. No entanto, muitas dessas coisas que mudaram acabam que não atendendo à necessidade dessa população. Às vezes são coisas que até são projetadas para atender a necessidade das pessoas com deficiência, mas por conta delas serem construídas, desenvolvidas, focando, por exemplo, no interesse econômico, às vezes acaba que sendo projetado para atender a necessidade do outro, no entanto, acaba que não atendendo, se é que vocês me entendem. Bom, era isso desenvolvendo. Eu quero saber se esse vídeo, se esse conteúdo de hoje provocou alguma coisa em você, contribuiu nas suas reflexões, nos seus estudos. Se sim, deixa aí nos comentários. Dependendo da quantidade de comentários, de likes, de visualizações, eu voltarei aqui para falar um pouquinho sobre a definição, a caracterização dos seguintes conceitos, dos seguintes termos: exclusão, integração e inclusão. Sim, essas três palavras são muito diferentes e são importantes para o tema que a gente está falando hoje. Era isso, desenvolvendo. Um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Tchau!